Vamos falar um pouquinho de prestação de conta? Na parte geral, finanças. Claro, isso aqui está tudo envolvido, né? O Stefano foi muito inteligente. Jogou tudo que está relacionado ao mesmo tema na noite de hoje. Acho que é super positivo. Podemos avançar? Tranquilo? Cássio, vai lá. O Zito, ontem. Independente. Cássio, eu costumo dizer, há muitos anos, tá? Um dia a gente vai conseguir. O mercado está se fortalecendo, está se juntando. Eu acho que a auditoria de contas tinha que ser obrigatória, gente. Tinha que ser lei. Tem CNPJ do condomínio, tem que ter auditoria. Porque hoje, uma auditoria de um prédio normal, de 20 apartamentos ou de 500 apartamentos, varia de R$400 a 700, 800, R$1.000. R$1.000 para 500 apartamentos, quanto que dá? R$2 por apartamento. É dinheiro? É. Mas, cara, a tranquilidade do síndico, da administradora séria e do conselho que vai ter que recomendar ou não as contas, de ter um parecer de um auditor contratado, mas nunca indicado, nem pelo síndico, nem pela administradora. Eu faço questão de ter auditoria, mas faço questão de deixar claro, não vou indicar e não permito a administradora indicar. Tem que ser uma pessoa, totalmente apartada, isenta, imparcial. Uma empresa imparcial. Por mim, tem que ser obrigatório. Assim como, eu também falo, mas com a menor intensidade, deveríamos ter assessoria jurídica também em todos os condomínios. Porque o condomínio mais simples que você tenha, alguma demanda vai ter ao longo daqueles 12 meses. E às vezes, a assessoria mensal, o escritório sabe analisar o prédio. Opa, aqui a demanda vai ser bem pequena, vou mandar uma taxinha pequena para cobrar por mês. E o dia que tiver uma demanda, o que ele já me pagou, eu faço frente. Às vezes aquela taxinha mensal que você paga ao longo de 12 meses é muito menor do que o primeiro job, o primeiro trabalho que você tiver que contratar pontualmente para um escritório de jurídico. Muito menor. Então se você paga lá, sei lá, R$1.000 por mês, ao longo de um ano você pagou 12 mil. Digamos que você não usou nada o jurídico, nem para olhar um contrato, nada trabalhista, não precisou nada daquele ano. Aí mais um ano, mais 12 mil, 24 mil. Um job de um problema que você tiver naquele condomínio, talvez te custe 40, 50 mil reais. Um trabalho de uma assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica, para mim, também deveria ser obrigatória. E a gente, como não é obrigatório, alguns condomínios a gente tem contrato mensal, alguns condomínios não. A gente trabalha por job. Agora, eu tenho preposto que acha que economizar dinheiro do advogado foi bom para o condomínio. Eu puxei a orelha esta semana, ela está me ouvindo ali talvez. Puxei a orelha. Cara, tivemos um sinistro no apartamento. Entupiu o ramal horizontal e voltou água e a moradora não estava lá. Na verdade, era inquilina. Voltou e transbordou, alagou o apartamento dela. É uma empresa que é investidora. Tem centenas de unidades espalhadas por São Paulo alugado. Alagou o dela, mas alagou o de baixo. O de baixo é da minha conselheira. Então, prejuízo no de cima, da investidora, e no de baixo. Abrimos sinistro, ela imputou para a unidade, já que a gente chamou lá a empresa de desobstrução, ela passou a mola e encontrou a obstrução no ramal horizontal. Mas a empresa fez um laudo dizendo obstrução no ramal. Bom, isso foi agora no final do ano, depois de 6 meses, chegou agora, esses dias, a conta notificação. Porque aí aconteceu, a dona da unidade afetada, que tem que pagar de baixo e consertar a dela, e ela perdeu o inquilino, claro, né? Porque voltou, desculpa a palavra, voltou cocô. Que era para uma área de esgoto, voltou cocô. O cara não queria mais morar lá, né? Ela perdeu o inquilino, está até hoje com o apartamento vazio, é uma empresa, e tem que pagar o de baixo. De baixo, graças a Deus, é pouca coisa, é forro manchado, não tem nenhum grande estrago. Mas o dela tem, piso de madeira, enfim. A gente notificou eles dizendo que eles tinham que reparar, inclusive, a de baixo. E agora, essa semana, aí ela abriu o chamado para a seguradora dela, da unidade, é uma empresa, ela tem seguro, tem que ter seguro, gente. Ela tem seguro. Detalhe, o cara do incêndio não tem seguro, tá? O menino, dono do apartamento de 28 metros quadrados, não tem seguro. Faz um mês, foi dia 14 de junho, eu não sei o que vai acontecer, porque ele vai ser responsabilizado por todo o prejuízo dele, óbvio, e os demais, e os do prédio. Só de elevador, 100 mil reais, tá? Só de elevador, 100 mil reais. Que eu não sei se o seguro do condomínio vai cobrir, porque o seguro vai atrás dele, quem causou, né? Ela tinha seguro, e o seguro dela recebeu agora da seguradora a negativa. Não tem nada que prove, foi no ramal horizontal, prumada é responsabilidade de quem? Do condomínio. E tinha algum problema? Tinha, então até que voltou.
O laudo mal feito pela empresa me ferrou. A inexperiência da preposta me ferrou. A correria do dia a dia me ferrou. Porque ela falou assim, mas eu te mandei. Eu falei, mandou. Eu recebo por dia 600 e-mails, gente. Não olhei. Tenho que assumir? Volta aquele slide lá. Tem que assumir? Tem que assumir. Então agora estamos vendo como a gente vai fazer. Porque tem um prejuízo que a gente não sabe qual que é. Vamos tentar o nosso seguro, usar a parte do seguro de responsabilidade civil e vamos tentar ver o que vai acontecer. A corretora não está muito preocupada, a administradora tirando dela fora. Prestação de contas. Olha quando... Gente, a nossa vida é louca, cara. Tem que tomar cuidado de quanto é lado. Isso daí é implantação, Não, não. O prédio tem 8 anos. Eu estou lá... O prédio deve ter 9 anos, que eu estou lá há 3. O prédio já tinha 5 para 6. É um prédio pequeno lá no Jardim Guedala. 21 apartamentos. Ah, é. Não, mas não é problema nosso. Comigo aconteceu bem parecido. O cara foi fazer obra no apartamento, tirou o negócio lá vai fazer trocar o tanque. Enfiou uma sacola com um monte de estopa dentro. Para fechar. Fez a obra. Só que aquilo... Desceu. Não falou nada. Não falou nada. Alagou todos os apartamentos. O carro foi voltando, sentido cascata. Aí, desesperado, a gente sai correndo, pijama, escada acima, pedindo para ninguém jogar água. Resumindo, a culpa é do síndico. Foi sua culpa, sua culpa. Quando eu entrei desentupir, o saco. Com cheio de coisa. Quem está fazendo obra, eu fui direto no apartamento dele. Perfeito. Conseguiu responsabilizar ele? Ele teve que pagar tudo. Ótimo. Até hoje que paga. Mas a pergunta foi importante, não sei quem fez, se era uma implantação. Cássio, na implantação, esse cuidado tem que ser triplicado. Primeiro, na contratação da empresa que vai fazer desobstrução. Não sei quem tem esse tipo de contrato, de Júpiter, Império, essas empresas grandes. Nós temos obrigação legal, falamos agora há pouco de obrigação legal, nós temos obrigação legal de fazer o quê? 2 limpezas de caixa d'água e 2 dedetizações, né? Legalmente temos que fazer a cada 6 meses. Esse contrato, digamos, num prédio X, custa R$5.000 por ano. Fazer as 2 limpezas e 2 caixas d'água. Você incluir limpeza e desobstrução de prumadas é mais R$1.500, gente. Ao invés de R$5.000 por ano, talvez vai custar R$7.000, R$2.000 a mais. Isso tem um valor gigante. Quem já teve que fazer desobstrução de dia, de noite, final de semana, está tendo festa, está voltando, aí contrata os caras, vem com aquela mola, eles cobram por metro. Igual o job do advogado. Um serviço desse pagou o serviço do ano inteiro da empresa que você não contratou. Eu acho que é fundamental ter contrato com essa empresa. Porque você vai ter que fazer, de qualquer maneira, 2 limpezas e 2 dedetizações. Já contrata por ano, inclui a tal da desobstrução, principalmente na implantação. Implantação vai ter obra em todos os apartamentos. Não tem hoje, eu faço muita implantação, gente, eu estou com 10 implantações hoje. Já implantei 38, estou com 10 hoje. E os 10 que eu tenho hoje, em média, são 250 apartamentos. Muito na moda hoje de estúdio também, né? Então, entre estúdio e apartamento, tenho 250. Eu tenho 2.500 apartamentos que ou estão passando por reforma ou vão passar. Porque entregam no contrapiso a sala, no dormitório, todo mundo quer personalizar, quer quebrar o azulejo. Aí o que já aconteceu diversas vezes? Eu venho da engenharia, gente, fui gerente de obra há mais de 20 anos. O colaborador de obra, que a gente chama de peão, onde ele limpa a espátula dele com a massa corrida e com o cimento-cola do azulejo? No tanque. Ah, não, mas o proprietário foi esperto, ele tirou o tanque para o cara não fazer isso. Onde ele vai? Num ralo da área de serviço da varanda. É lá que ele limpa, gente. Aquela massa vai descendo, vai criando uma crosta. Eu já tive essa situação diversas vezes. A última foi agora na Oscar Freire, foi uma cena lamentável. Porque eu falei, vou entrar contra a consultora. O prédio estava mal entregue, em vários aspectos. Falei, esse entupimento, porque foi um desastre. Alaga, volta, aí o cara não está, aí alaga elevador, é uma merda. Literalmente uma merda. Aí eu chamei a empresa, que a gente contratou, para vir ver. Ela abriu os capos, tinha desvio, o 7º andar desse prédio tinha área comum. Então os desvios eram lá. Como de tipo, virava área comum, salão, academia, lá era um desvio para depois descer a aprumada. Então os caps, né, aquela tampa da tubulação quando faz a curva, ficava no 7º andar. Ela abriu, passou a mola de cima a baixo, empurrou, tudo tinha que empurrar. Gente, veio maçarocas dessa massa corrida, assim, caía, parecia concreto. Como é que eu vou abrir chamado para a construtora, dizer que ela me entregou sujo? Funcionou por 6 meses, tudo descia. Aquilo ali é obra de unidade privativa. Então, causa prejuízo para o condomínio.
prejuízos pesados. A gente conseguiu tudo. Uma das plumadas que entupiu, a gente conseguiu restabilizar, porque só tinha uma obra naquele plumada. As outras tinham 4, 5 obras. Era dividido entre eles, não podia restabilizar. Então, assim, fica prejuízo para o condomínio. Prejuízo é finança. Tudo, a culpa é do síndico. Sempre. Tudo. Sempre. Quando a construtora não quer assumir essa responsabilidade, tem que fazer um processo de passar uns cabos de telefonia, de interfonia do térreo até o 15º, e não passa o primeiro. Fiação de interfonia? Isso, na tubulação. Então estava no meio. Aí chamei o síndico, expliquei para ele, fiz os testes, hidrante de incêndio, para poder fazer Não passava. Tudo que você imaginou tem que fazer. Fiz o laudo, mandei para o síndico, né? Notifiquei o síndico por e-mail, com a empresa direitinho, e a empresa, a construtora que entregou, acho que 8 meses, não quer essa responsabilidade, porque não tem mais garantia. Ela falou o quê? Que era um vício... Então, eu falei para eles que era um vício oculto. É oculto. Você não está vendo? Porque não passava fio, não passava fio. Seu nome? Luciano. Luciano, excelente pergunta. Você estava lá como gestor? Sim, estava como gestor. Como gestor e anunciou para o síndico e a construtora negou para vocês. O pessoal nosso fazendo implantação, tudo ia. Eles me chamaram, eu fui até lá, tentei, tudo que eu sabia, não consegui. Quando mandei, os caras... Eu vou começar pelo fim, porque vocês fizeram tecnicamente o que podiam fazer para provar que tinha problema. A consultora, no meu ponto de vista, não sei quem é, mas eu diria que se ela realmente entendeu que vocês provaram para ela e ela deu negativa, para mim não é séria. Porque assim, vamos lembrar, a gente fala sempre construtora, mas temos que entender que o mercado hoje é um pouquinho mais... né? Existe a incorporadora, que é a dona do negócio, que às vezes ela constrói para ela mesma, ela tem consultora, mas a maioria das vezes ela tem uma consultora contratada, uma empreiteira, uma consultora que ela contratou. Então tem a incorporadora, a construtora, que não faz o serviço de sistemas. Ela quarteirizou para uma empresa que foi lá passar tubo, foi lá passar o fio. Então todo mundo está em cadeia. Então quando você abre o chamado normalmente para a incorporadora, ela repassa para a consultora, que por sua vez repassa para quem executou para ela. Elétrica, hidráulica, o que for, sistemas. E aí essa, que é a gatinha pequena, ela não quer gastar. No budget dela, ela não quer. Então ela dá negativo para a consultora, que por sua vez dá para a incorporadora. E aí a incorporadora dá negativo para você. Só que se você provou para a incorporadora que é quem você tem relacionamento, ou a consultora com quem o condômino comprou apartamento, opa, e ela não atendeu, ela não é tão séria como eu acho que deveria ser. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou síndico talvez um dos condomínios mais chiques do Brasil, que eu falei que o apartamento tem 800 metros quadrados. É um condomínio de... O Stefano estava antes que eu lá, ele ficou muitos anos lá. E eu tive a sorte de pegar o condomínio depois dele. Eu já estou lá há 5 anos e pouquinho. Para vocês terem ideia, um condomínio que na Assembleia você não vê condômino, só vem advogados. Só vem advogados. O conselho vem, ainda bem, né? Pelo menos eu tenho 3 condôminos lá, 2 condôminos, mas representando os proprietários só vem advogado. E é tudo aqueles advogados, né? Dos maiores escritórios do Brasil. Mas enfim, só para vocês entenderem que condomínio que é. Eu assumi esse prédio há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, foi acho que abril ou maio de 2019. Tem 5 anos e pouquinho. E o prédio já tinha, na ocasião, 8 anos de vida, ele deve estar com 13 para 14 anos. E lá fizeram um acordo, né? O condomínio como um todo fez um acordo com a consultora de N problemas, vícios aparentes, vícios ocultos, que depois de 8 anos ainda existiam, mas fez um acordo com o jurídico, um baita de um acordo. Tudo que estava no acordo, a construtora, que era a mesma que a incorporadora, tinha que fazer. Tudo estava no papel. Então eu cheguei lá, tinha esse acordão. Tá bom, vai fazer. O que é na minha torre ela vai fazer, o que era comum ela vai fazer, o que é na torre do vizinho ela vai fazer. Depois de um ano que eu estava lá, eu estava incomodado com uma situação, nunca te contei essa história. Caixa de escada. Quem tem caixa de escada pressurizada no prédio aqui? Tem pressurização. Para quem não sabe, existe praticamente 2 modelos, né? Onde os condomínios têm aquela anticâmara, né? Que tem as 2 portas de corta-fogo, aí a escadaria não tem pressurização forçada, ventilada. E hoje em dia, nos últimos 10, 15, 20 anos, normalmente os condomínios têm um pressurizador, que é aquele motorzão que fica na garagem, que puxa ar fresco e injeta na caixa de escada. Então a caixa de escada tem aquelas grelhas em todos os andares, onde no caso de incêndio, a máquina, o motor entra, o pressurizador entra, busca ar puro
e injeta uma pressão X para que quando a porta corta-fogo, que é só uma, for aberta para você ir embora do incêndio, a fumaça não entre. Ele cria uma pressão positiva para que a fumaça não entre. Então essa aqui é a escada pressurizada. E eu tinha um incômodo, Stefano, porque eu pedi para o meu manutencista botar, como é que chama aquelas fitinhas da pipa, da rabiola? Uma fitinha bem levinha, um papelzinho bem levinho. Como chama? Enfim, um saquinho qualquer, um pedacinho, uma tira. Eu botei uma em cada grelha. E eu, quando faço vistoria nos condomínios, normalmente a gente está lá correndo, vai de elevador, mas de vez em quando eu gosto, e aí é uma dica que eu dou para qualquer gestão, tem que circular a pé, gente. Você pode até ir de elevador, mas desce a pé. E às vezes, uma vez por ano, suba também. Porque às vezes você está subindo, você vai sentir às vezes um degrau talvez irregular, enfim. Mas tem que andar na escada. E eu andei naquele dia na escada e eu estava incomodado, porque eu vinha descendo. Estava em dia de teste. A empresa que faz manutenção preventiva estava lá, mandei botar ar na escada. E eu vinha descendo e eu vi aquela fitinha lá. Para mim, eu não estava nem mexendo. Eu achava que estava mexendo talvez um pouquinho, mas para mim não estava nem mexendo. E eu fiquei incomodado, abri chamado para a consultora. Falei, consultora, eu acho que a minha prestação não está funcionando. Falei, você está reclamando depois de 9 anos que o prédio está entregue? Isso aí tem fora de garantia. Falei, faz sentido, mas eu acho que tem um problema técnico de concepção de projeto. Detalhe, um ano antes eu tinha aprovado para uma outra grande incorporadora na Paulista, estou lá há 6 anos, que tinha um problema e eles me atenderam, tá? Eu provei tecnicamente, o meu preposto lá também, engenheiro civil, se dedicou, o Walter se dedicou a estudar aquilo. É um condomínio comercial, onde tem 2 escadarias paralelas, em função de projeto, altura, quantidade de população, e lá a gente provou e eles vieram nos atender. E eu não engoli aquilo, não engoli. No dia seguinte eu marquei com o cara da pressurização, falei, abre essa grelha aqui, arranca fora essa grelha, e eu quero que você me jogue uma lanterna e vamos jogar um peso, eu quero ver onde vai isso aqui. Eu fiz isso no 3º andar, Stefano. Um andar bateu numa laje, gente. A obra tinha posto para proteger os trabalhadores, durante a obra, ela botou uma madeirite no poço da pressurização, para tudo que caísse lá de cima não chegasse no térreo e não machucasse ninguém. Então, no nível do 2º andar, ela botou um grande madeirite em todo o fosso da pressurização e ficou esse madeirite. E ao longo da obra foi caindo massa, caiu tudo. Virou como uma laje aquilo. Então, tudo que o ar vinha do térreo, tentava subir naquele poço, não subia. Luciano, né? Não subia, Luciano. E aí eu falei, consultora, você tem certeza que vai me dar negativa? Mandei as fotos. Não, item fora de garantia. Aí eu, às vezes tem que dar carteirada. Falei, eu preciso ligar para o dono da consultora e mostrar o que vocês fizeram, esse vício oculto que tinha aqui? Dia seguinte, tinha 5 caras quebrando a parede da escada para derrubar essa... Então assim, eu minimizei. Isso tem a ver com... mas o que tem a ver com finanças? Era um prejuízo de bom mínimo R$50 mil para o prédio. E eu fiz a consultora. Ele mora na minha cobertura. O dono da consultora mora na coberturiazinha dele de 1.850 metros quadrados. Ele mora lá. E a equipe dele tinha me dado negativa. Eu tive que dar carteirada e perguntar, preciso ligar para ele? Eu não ia ligar para ele, porque eu estou há 5 anos lá. Não falo com ele. Prestação de contas, pessoal, é um relatório que detalha tanto as arrecadações quanto as despesas do condomínio. É um documento que é a base onde se constrói a transparência operacional e que dá clareza sobre a gestão e a aplicação dos recursos em benfeitorias do edifício. Cada edifício possui suas regras sobre a prestação de contas e devem ocorrer sempre em assembleias gerais, para garantir a publicidade da informação. Falei lá atrás que na pandemia tem colegas nossos que passou 2 anos sem fazer prestação de contas. Não tem explicação, gente, não tem. Pode furar 1 mês, 2 meses, 3 meses, estava doente, pandemia, não tinha sistema ainda, mas 2 anos não dá. Só para voltar naquele tema que você pegou, Luciano. Sobre a implantação. Você, antes de entregar, você fala para a construtora, sugere a construtora fazer uma limpeza nos canos, e depois, qual que é a periodicidade que você sugere fazer? Seu nome, desculpa? Renato. A pergunta do Renato é muito boa. É uma boa prática de boa parte das sérias construtoras e incorporadoras fazer um vídeo, um relatório, um laudo, antes da entrega do prédio, de tudo que tem de tubulação, subsolo, aquele monte de caixa de água pluvial, esgoto. É uma boa prática, as boas empresas fazem isso, ela faz o laudo, e as melhores empresas, digo mais, sabe o que elas fazem?
no dia da vistoria, do comissionamento, onde o síndico, o gerente predial, o zelador, o manutencionista vai rodar o prédio, sabe como é que eu encontro? Eu vou numa garagem, todas as tampas estão abertas. Stefano, chega na garagem, tem que tomar cuidado, eles alertam, toma cuidado, tem um monte de caixa, aquelas tampas abertas, aquelas de ferro fundido, para quê? Para que além do laudo que ela vai te entregar, você poder inspecionar, ver que está meu. Porque uma coisa que você está lá, vendo lá, água pluvial, tudo limpinho. Tem consultora que não faz isso, o que eu faço? Eu faço. Falei, traz uma chave, levanta essa tampa aqui. Você encontra saco da peça da boia da Tigre, o cara joga o saco lá dentro, da boia lá que está na... Está imundo. A caixa de esgoto, cheio de barata, cheio de cocô da época da obra. Gente, eles têm que entregar um negócio redondinho. Então, assim, eu sugiro não. As boas já entregam dessa forma. Graças a Deus eu tenho trabalhado hoje com boas empresas que têm me entregue isso já de bate pronto. Quando não me faz isso, eu peço. Vocês fizeram? Não. Vocês podem fazer para mim? Para me garantir que entregou limpo? Porque é uma garantia para ela. Se vai acontecer aquele negócio que eu falei lá do 7º andar, se ela não tem isso, eu consigo imputar para ela a responsabilidade. Não, a peãozada sujou, a peãozada da obra. Então, assim, é uma boa prática e é bem legal a gente poder ou cobrar ou sugerir. Perfeito, Renato. E quando inicia... A periodicidade. Acho que o ideal seria uma vez por ano. Se você tem contrato que prevê isso, você consegue fazer. Eu vou ser sincero, eu não faço todo ano. Eu não faço todo ano, deveria fazer. Vou até botar na minha listinha de um ponto de melhoria. Porque se você tem contrato e está incluso, você não tem nada a perder. Manda fazer a preventiva. Se você não tem contrato, cara, esse tipo de serviço é muito caro. Principalmente os verticais, né? As plumadas dos apartamentos. Lá embaixo tem que fazer. Porque isso é muito recorrente, né? É muito recorrente. E aí é aquilo que você falou, putz, você paga o ano por Um episódio desse vai te estragar. Você falou da Júpiter, a Júpiter faz limpeza de caixa d'água. Faz. Ela faz essa limpeza? Faz. Eles fazem. Então, se tem algum problema, sei lá, tem muita construção hoje em dia moderna, que o ponto da máquina de lavar roupa, além do ponto de esgoto, onde vai jogar os resíduos da máquina de lavar roupa, tem aqui embaixo um plug menorzinho, que é para você poder exatamente abrir e tirar os fiapos das roupas. Eles dão uma inspeção para preventiva. Chama eles, ralo, eles abrem, mete a máquina, fazem isso. As grandes empresas têm esse serviço, custa um pouco mais do que o contrato, mas eu acho que vale a pena. E quando não tem entupido, é mais barato, né? Exatamente, muito mais fácil, inclusive, né? No prédio, por exemplo, estão fazendo várias obras nos apartamentos lá. Tipo assim, tem duas acontecendo agora. Pode acontecer isso, o cara jogar um saco de qualquer coisa no A canal. limpeza da colher aí. A gente não faz, por exemplo, tem obras pesadas nos apartamentos. Aí você sabe que tem 2 obras que vão terminar, sei lá, em dezembro. Você provavelmente vai deixar no teu radar que lá para janeiro talvez você achar uma empresa de elevador para talvez limpar o poço do elevador. Porque as obras vão carregar entulho, vai sujar. Por que não fazer isso com as tubulações também? Você já sabe que eles vão estragar, vão entupir um pouquinho. Então já deixa provisionado para fazer isso, né? Agora, se você não tem cascalho para isso, aí complicou um pouco, né? Mas é justificável, né? Sim. Então, mas o ideal é provisionar isso. Por isso que eu falo, põe no contrato. Tem na linha lá, dedetização e limpeza de caixa d'água, / desobstrução de rede. Põe no contrato. Já inclui. Ao invés de pagar, eu chutei lá os 5 mil por ano, paga 7 mil, provisiona 7 mil. A gente vai falar de prestação de conta, mas daqui a pouco a gente vai falar de previsão orçamentária. Põe nessa linha. A gente pode falar da linha do auditor, né? O documento é base onde se constrói a transparência, cada edifício possui suas regras, sua previsão, enfim. Assembleia Geral. Gente, não tem motivo do síndico não convocar. Pode até não vir ninguém. Eu tive uma vez um caso que veio um condômino. Azar o deles. Foi convocado no prazo, aprova as contas, aprova a previsão orçamentária, tem lá a ata registrada, você fez seu papel. É obrigação legal isso. Então, o condomínio continua, faz assim, né? O condomínio só. Faz, opa. O edital de convocação, seu nome? Gustavo. O edital de convocação fala às 18h30, com 2/3, conforme a convenção condominial. Às 19 horas, com o número que tiver de presentes. Acabou. Faz. Não tem ninguém, é chato, isso nunca me aconteceu, já aconteceu com um, não tem ninguém, deve ser um chato. Você vai pegar a ajustadora com testemunha, vai falar, não teve ninguém, aprovação das contas, é deselegante. Eu teria pegado o telefone, desce alguém aí só para a gente aprovar as contas e já encerra a assembleia, vai levar 1 minuto. Desce de pijama, a gente encerra, você vai embora. Mas eu espero nunca passar por isso. Eu tenho um prédio de 7 apartamentos, tá?
Teu prédio, quer dizer, tem chance de não vir ninguém. 7 bambambãs, né, milionários, que pode estar jantando, pode estar viajando, mas ele pode mandar o representante. Eu não falei do alto padrão lá, que só vem advogados? E é Matos Filho e Pinheiro Neto para cima, né? Tá bom? Alguém levantou a mão. Prestação de contas é obrigação do síndico fazer. Prestar contas, anualmente. Falamos no slide Que é a anterior. prestação de contas é administrador. A administradora prepara o material, né? Ela faz a gestão do dia a dia. Ação não, ou é um serviço que está acreditado? Como é que é? Vou voltar aqui nas obrigações da... Acho que acaba a administradora, está aqui. Composição do balacente e demonstrativo de despesas. Ela prepara todo o material. O ideal é que você acompanhe, você olhe. Tem que conferir, viu? Tem que conferir. É bem falha dele. Quantas vezes alguém aqui já não viu? Se você apresentar numa assembleia confiando na administradora, não. A própria praxe de prestação de conta tem conselhos fiscais. A maioria dos conselheiros são fiscais, né? Se o síndico não olha a pasta com regularidade, com atenção, quantos erros podem vir? E o conselho fiscal pode ser que entenda, e pode ser que olhe, ou pode ser que nem entenda e nem olhe. Eu já vi várias vezes em pastas minhas notas de outro condomínio lançado no meu, gente. Várias, né? Várias vezes. Gente, as contas são suas. Ela que faz a gestão do dia a dia. Mas as contas que são aprovadas em assembleia não são as contas da administradora A ou B ou C. São as contas do Cássio, do Renato, do Gustavo, do Luciano. São as nossas contas. E se não forem aprovadas, vai ter que ter algum recurso, vai ter que fazer alguma coisa. Você precisa aprovar elas. Então você vai ter que falar, tá bom, não está sendo aprovadas por qual motivo? A gente vai falar de aprovação de contas. Eles vão listar A, B mais C, você vai pedir mais 30 dias, 60 dias, 90 dias, e vai chamar uma nova assembleia e vai tentar aprovar de novo. Tem que aprovar. Não tem, não quero aprovar porque o síndico é gordo. Desculpa. Não gosto do seu sotaque. Não interessa. Me dá um motivo técnico para não aprovar minhas contas. Tem que ter. E consta em ata. Eu faço conciliação, inclusive, das contas com o extrato bancário, porque vai que tem alguma conta que não é minha que pagar alguma Parabéns. conta. Mas é meu condomínio, né? 8, 9 andares, mas eu faço uma conciliação. Parabéns. E todas as observações eu anoto e já vai para o conselho ali, ó. Tal despesa que por algum motivo não estava. Esse é o ideal. E o ideal é a gente cutucar, volta e meia o conselho. Principalmente quando o conselho é fiscal. Quando o conselho é consultivo, mas se o conselho é fiscal, eles foram eleitos para fiscalizar e olhar as contas, é obrigação deles também. E assim, de verdade, das dezenas de prédios que eu tenho, poucos conselhos olham. Poucos. E quando algum conselho olha, não é que o conselho olha os 3. É um deles. E às vezes um deles é suficiente, porque o cara é bom, o cara é da área, o cara é contador. A gente tendo 3 assinaturas, né, o subsíndico mais 2 conselhos, ok. Sempre vai ficar um que fica naquela com preguicinha de olhar, né? O nome da senhora? Eliene. Perfeito. E você sabe o que eu faço, Eliene? Eu tenho muitos prédios antigos, né? Prédios clássicos da cidade de São Paulo. Prédio tem 50 anos de idade. Tenho vários prédios. E normalmente os prédios antigos têm 50 anos de idade, eu tenho morador antigo. Eu tenho conselho antigo. Então tem prédio que eu estou há 4 anos lá, um prédio pequeno, 14 apartamentos, de ótimo padrão. O que eu faço? Todo mês quando eu devolvo... então são pessoas mais antigas e assim como eu, gosta de papel. Tá? Eu sou das antigas, tá, gente? Eu gosto de papel. Eu venho da construção civil, eu gostava de planta na mesa. Nada de plantinha no celular. Os jovens hoje em dia, tudo no celular, plantinha. Eu gosto no papel. E prestação de contas, eu gosto de pasta impressa. É demodê, custa, eu não imponho isso em todos os meus prédios. Eu tenho isso aqui talvez em 10, 15, 20% dos meus prédios. O resto tudo é digital, parte digital. Mas alguns prédios que são físicos, o que eu faço? Eu levo para casa, olho. Eu tenho um preposto que a especialidade é financeira, ele olha bastante para mim, virtualmente também. Quando eu devolvo para o prédio, zelador, está aqui a pasta, quando o conselho passar, você avisa aqui, tiro a foto da pasta, vistada por mim, e mando no grupo do conselho. Conselho, deixei a pasta de maio. Todo mês eu faço isso. Sabe por quê? Vai chegar agora em maio do ano que vem, vai ter aprovação de contas. Os outros 11 vizinhos vão perguntar para o conselho. Conselho, vocês recomendam as pastas? Um olha para a cara do outro, ninguém olhou. Quando ninguém olha, ou porque não tem tempo, porque não quer, ou porque confia também no trabalho. E aí é legal para a gente. Mas eu gosto que olhem. Não olhou? Tá bom, vista aqui, chamego aqui. Porque a Assembleia vai perguntar para eles, vocês recomendam as pastas? É justamente por isso. Porque ficaram 3 anos sem olharem as pastas. E quando eu recebi o boleto, eu comecei a ver as
saldo de fundo de reserva do outro síndico. Estava zerado, simplesmente eu olhei e tinha R$2.000 na conta. Eu falei assim, como que isso vai explodir qualquer hora esse valor do condomínio? Aí eu fui atrás de contas absurdas, assim, tipo, a manutenção de uma academia, R$900 por mês. E não é isso, porque eu pago super barato. Deve ser uma 300. academia pequena, um aparelho super No máximo 300 por mês. Exatamente. E quando eu fui ver, a administradora ela falou assim, olha, a senhora pode pegar as pastas. Eu comecei a pegar por amostragem, fui pegando, assim. Foi um show de horror com os recibos que ele fazia e pedia toda a transferência para a conta dele. E aí, quando eu fui fazer, assim, ele fazia, tinha mês que ele não trocava nem a data do recibo. Era um prestador que não ia, ele gerava o recibo e foi fazendo isso, assim, durante 3 anos, gerou a parte da pandemia, ele fez isso durante 3 anos. E aí, quando eu fui conciliar as contas, eu falei, nossa, esses documentos aqui não faz sentido, cadê a nota fiscal, cadê não sei o quê? Ele movimentou, ele fez a conta pessoal dele e a extensão do condomínio. Que absurdo. E aí, eu assumi justamente por conta disso, né? O erro dele, erro proposital, né? Com certeza, acho que é proposital, deu oportunidade para a senhora, e a senhora está aqui hoje, talvez, querendo crescer nessa área. Mas o erro dele, proposital, queima o nosso mercado como um todo. Principalmente para quem é síndico profissional. Porque, de um lado, dá oportunidade, né? Ah, o cara era morador, fez isso aqui, a gente não tem como ir para cima dele. Mas o profissional... falado, né, síndico, né? E aí você escuta uma conselheira pegar a pasta e fala assim, não, tem que olhar as pastas, porque de repente acontece o que aconteceu. Eu falo, alto lá. Comigo não. Então eu não admito nem que, porque assim, a minha transparência é tanto que eu não posso permitir nenhuma insinuação Excelente. dessa, sabe? Então eu falo, não, alto lá. O que aconteceu lá, mas não é o que está acontecendo aqui. Pode olhar minhas documentações, entendeu? E assim, conclusão, eu acionei, o conselho ficou 3 dias sem me dar uma resposta. Eu comecei a falar com a administradora, e aí eu acionei um outro síndico que antecedeu ele. O síndico falou, filho da puta, o que esse cara está fazendo? O outro síndico ficou muito louco, eu falei, não tem mais aquele dinheiro que você deixou aqui. Conclusão, aí elas ficaram todas obsadinhas, que eu contratei o ex-síndico que estava morando lá, o apartamento dele está alugado e tal, né? E aí eu falei assim, então vamos convocar ele. Nós convocamos ele, fui eu, as demais, né, o corpo diretivo, a gente chamou ele não respondeu nada, Silvio. Sabe quando você fala, fulano, por que você fez isso? Cadê os comprovantes que você pagou esses fornecedores, já que você transferiu a sua conta? Ele ficou de cabeça baixa, ele não teve a capacidade nem de falar, não, eu posso levantar os comprovantes, fazer... E vocês não entraram com um pedido? Claro, Entrou? Eu vou fazer uma auditoria, sim. um advogado e já estou processando. A gente não pode deixar barato, porque... Não, né? porque é um condomínio pequeno, um condomínio, sabe, que só tem pessoas de idade, conclusão, ele falou assim, só tem velho aqui, então vamos ferrar os velhos, né? Já deve ter pensado isso, né? Só que ele Agora tem que ferrar ele. Vou ferrar ele. Tem que ferrar ele. Até a última instância. Seu nome mesmo, desculpa. Ricardo. A assinatura na pasta de prestação de conta pelo conselho, na sua gestão, você faz questão que os meses eles endossem? Como é que... Eu gostaria de fazer questão, Certo. mas não, como eu trabalho muito com alto padrão, eu não consigo ficar cobrando. Eu aviso que tem obrigação. E os condomínios que são as digitais, eu faço muita reunião de conselho, tá? Eu costumo dizer que eu faço reuniões mensais, mas eu já falo reuniões mensais que são umas 8 por ano. Tem férias de dezembro, férias de julho, aí espaço um pouquinho, agenda, costumo dar umas 8 reuniões. Nas reuniões eu sempre faço uma tinha e pergunto alguma dúvida com relação à prestação de conta e põe na tinha lá, ninguém questiona nada, lembro eles que têm que assinar a pasta, digitalmente ou não. Eu soube hoje de uma administradora que parece que ela põe no site dela, nunca tinha ouvido falar nisso, soube hoje, que ela põe no site dela, na prestação de contas. Ela disponibiliza para assinatura. Sim, mas que depois de 60 dias, se não tiver comentário, ela considera aprovado aquilo. Foi para mim, isso aqui é ilegal. Não é condomínio meu, foi isso aqui para mim é ilegal. Ela estampou no site, está lá disponível, mas que se não tiver comentário depois de 60 dias, está aprovado. Como assim, né? Tem que ver o contrato. Mas eu acho que é legal. A qualquer tempo você pode questionar. Como assim está aprovado? Enfim. Estranho. Então você sugere, numa administração, tipo na sindicância, você como síndico solicitar a assinatura? Sugiro. Isso é muito importante, né? Nem que fez o que eu faço. Manda a fotinho, manda um lembrete. Pessoal, a gente não teve reunião faz 2 meses, 3 meses.
lembrando que as pastas estão disponíveis no site da administradora, lembrando que eu deixei a pasta na mesa do zelador, passem lá, por favor. Porque você... Cara, eu tenho foto todo mês. Tem prédio que eu tenho foto todo mês. Eu estou devolvendo a pasta. Não me custa nada mandar uma foto no grupo de WhatsApp do conselho, porque eu vou estar resguardado. Quando chegar lá na frente e um perguntar para o outro, um olhar para a cara do outro, eu falei, gente, o síndico fez o papel dele. Não só ele olhou a pasta, como vistou, assinou, mas como eu lembrei o conselho. Porque assim, senão tudo é culpa do síndico. Porque eu falo, não, mas o síndico também não me cobrou. Opa, como assim? É obrigação sua. E mesmo assim eu te cobrei, te lembrei. Não cobrei. Eu não vou ficar cobrando, olha, falta a tua assinatura. Dia de assembleia, em prédio mais simples, quando é pasta física, eu chamo o conselho, meu, vem aqui que tem um monte de pasta que você não assinou. Aí ele desce antes e fica avistando tudo, sem olhar. Cara, para que ele se enfiou para ser conselheiro? Para ter título? Para ter alguma posição dentro do prédio? Poder influenciar um pouquinho? Carteirar os funcionários? Porque, na verdade, o que acontece? Muita administradora, ela só deixa digital disponível. A maioria, hoje é digital. O que acontece? Como ela está disponível no sistema, o conselho ele não quer imprimir para assinar. Ah, não, mas não precisa assinar, ele assina digitalmente. Ele vai lá e dá o de acordo. Opa, super, é o que a gente precisa, só isso. Ele vai lá e concorda, aprova a pasta. Acabou. Né? O conselho que entrar hoje, eu olhar as pastas dos últimos 6, 7 meses, vão estar lá no site. Ele vê qual que ele não assinou ainda, ele vai lá, clica, se quiser olha, se não quiser ele vai lá e aprova. Depende do portal, mas a maioria é assim que funciona, a maioria. Eu vou dar um flagzinho, quem falou? É isso aí. Mas ainda assim, não tem poder de aprovação. Não tem. Ele está, entre aspas, aprovando provisoriamente. Quem vai aprovar as pastas são a Assembleia, é a Assembleia. Está dando um aceite. Está dando um aceite. Porque a Assembleia vai cobrar dele. E se ele já foi dando ao longo do ano, ele vai falar para a Assembleia, sim, inclusive eu dei ao longo do ano, e todas as dúvidas que eu tive, listei digitalmente ou no papel e foram respondidas. Ou não, olha, as dúvidas que eu apresentei em maio não foram respondidas até hoje. Assembleia, vamos aprovar as contas com pendências da administradora e do síndico responder as dúvidas dele de maio? Vamos. Então vai constar em ata. Ele aprovou tudo, o conselho, mas tem dúvidas de maio que não foram respondidas. Então aquelas dúvidas ficam ressalvadas que têm que ser respondidas a contento, claro. Porque se não for respondido a contento, não vai ser aprovado. Fica condicionada em ata aquela resposta, tá bom? Sil, deixa eu te fazer uma pergunta. Duas. Eu vou me candidatar numa eleição para síndico agora, onde as contas do síndico Você fez no seu? não foi aprovada. Você recebeu o condomínio, as contas estão... Não, eles me convidaram para ser síndica desse condomínio de 320 unidades e do síndico anterior não foi aprovado. O que eu faço? Sugere auditoria. Primeiro tenta entender por que não foi aprovado. E que pé que ficou? Ficou aberto um pedaço? Ficou aberto totalmente as contas dela? O síndico renunciou. Renunciou e não teve a oportunidade de aprovar as contas. Não, não foi aprovado. O pessoal está pagando o condomínio? Foi deixando. Minha sugestão para a senhora, sugere uma auditoria, R$500 por mês, 700, pede 300 por mês, vai custar talvez 700, 800 reais por mês. Sugere a auditoria do período que está aberto. Ah, ela renunciou, faltou 8 meses, faltou um ano inteiro, faltou 2 anos de mandato, não pode ser, porque ela deve ter aprovado ano passado. Faltou esse ano, sugere uma auditoria, porque como é que você vai assumir você vai fazer mandato tampão agora, porque ela renunciou no meio. Como é que você vai assumir as contas dela se você vai te demandar muito? Sugere uma auditoria, vai auditar aqui 6 pastas, 6 vezes R$500, R$3.000. Dividido por 300 dá R$10 para o apartamento, gente. É dinheiro de novo? Claro que é dinheiro. Mas, cara, uma Coca-Cola na esquina custa 10. Paga os R$10 cada um. Eles ficam tranquilos, você vai sumir tranquilo, que o que a auditoria apontar vai cobrar do cara. Olha, você precisa prestar conta disso aqui. É minha sugestão. Porque, assim, você pode assumir e vai... Não, eu vou olhar com a administradora... Será? Para que você vai correr esse risco? Eu acho que deveria sugerir uma auditoria. De novo, gente, é barato. Claro que é dinheiro, mas de novo... Não, vai custar 10... Para aqueles 6 meses, que tiver que auditar 6 meses, se a conta for essa, né? 6 meses de R$500 por mês, dá 3 mil. Dividido por 300 apartamentos, que ela falou. 3 mil dividido por 300, R$10 por apartamento. R$10 por apartamento, gente. Uma parcela de R$10. Contato irregularidade, você vai ficar muito mais tranquilo daqui para frente financeiramente. É minha sugestão. Tem muito síndico. Estamos no horário, né? Agora? Eu entendi que era 15 para as 9. Podemos parar agora e a gente continua depois. Você prefere? Se você quiser terminar esse tema.
Deixa eu só ver quantos slides tem aqui. São 3 slides, eu prefiro terminar esse. Prestação de contas, principalmente, não vou dizer que é principalmente, mas eu uso com mais enfoque nas implantações. Porque nas implantações, quando você fez o primeiro mandato de 2 anos, normalmente, você vai para a Assembleia do segundo ano para aprovar as contas, previsão orçamentária e tentar se reeleger, né? O tentar se reeleger, às vezes pode ser certo, mas normalmente é incerto. É o caso do Rafa, que veio numa Assembleia trazido pela oposição, está fazendo um trabalho maravilhoso e ele veio trazido. Ele poderia ter levado. Se ele tivesse se apresentado, provavelmente ele ia levar, porque é um fera, teria levado. Então a prestação de contas é um excelente momento de você mostrar todos os trabalhos realizados ao longo do período. Não é só conta. Se você fez alguma coisa de benfeitoria na brinquedoteca, tem que prestar conta daquilo. Se você fez um embelezamento, se você fez um trabalho, um regimento interno bem montado, fez assembleia, você fez uma assembleia de aprovação de padronização de envidraçamento, tudo isso você fez. Quando você vai mostrar isso? Você vai prestar contas, mas a conta não é só número, é tudo que você fez. É uma excelente oportunidade. Porque na hora que chegar no terceiro item da pauta, que é a reeleição ou eleição, você vai ter pouco tempo para apresentar ali. Não vão te dar muito tempo, principalmente quando tiver concorrente. Se a Assembleia trouxe, a oposição trouxe 1 ou 2 concorrentes, isso me aconteceu já várias vezes. E vão dar, cada empresa tem 5 minutos para apresentar e 5 para tirar dúvida. Você vai estar rindo. Bom, eu estou lá já há mais tempo, 5 minutos é fácil, já fez o trabalho, é só dar sequência e mostrar o que você quer. E quem está chegando 5 minutos para apresentar a empresa e o que ele quer fazer naquele condomínio é pouco, do meu ponto de vista. E tem 5 para tirar dúvida. E as dúvidas, normalmente, vêm dúvidas bobas, enfim. Então, assim, o primeiro item, que é a aprovação de contas, prestação de contas, é uma boa oportunidade de você falar da tua gestão. Ou os últimos 12 meses, ou, por que não, o acumulado 24. Se você quer enobrecer, faz um baita de um PowerPoint com foto, antes e depois, lista, tudo que você fez, lista. Fizemos aquecimento da piscina, montamos a brinquedoteca, fizemos a assembleia de regimento interno, blá, blá, blá. Lista. Com foto fica mais agradável, né? Acho que eu gosto de foto. Então é uma excelente oportunidade de você demonstrar os trabalhos realizados no período, acompanhado das informações de investimento, melhorias realizadas no empreendimento e assim justificar, inclusive, todas as despesas realizadas. Porra, mas calma aí, implantação, né? Tinha um item lá que foi aprovado na Assembleia de Instalação que os 5% do fundo de reserva, no primeiro ano, ia ser usado como fundo de enxoval. Alguém tinha falado lá atrás. Então, o primeiro ano, ao invés dos 5% previsto em convenção, montar o fundo de reserva, o condomínio no primeiro ano não precisa de fundo de reserva, precisa muito mais do enxoval. O que é o enxoval? É o acolchoado, o elevador, é os tapetes, é a lixeira, é assento, é privada, é computador, é sala da administração, tem um monte de coisa que você precisa, carrinho de supermercado. Então, mostra, justifica tudo que você fez. Olha, a gente aprovou 5%, dava aqui 40 mil reais, tudo que eu comprei soma 38, temos 12, não quero abrir mão desse dinheiro, a gente vai poder precisar, ano que vem a gente quer comprar minha impressora para o gerente predial, deixa lá os 12 mil. Não, sempre tem aquele terrorista lá, não, devolve esse dinheiro para o condomínio, abate. Falei, gente, a gente precisa, tem argumento para justificar. Aprovamos 50, já arrecadamos, gastei 38, eu sugiro deixar, a gente vai precisar comprar um frigobar para botar na portaria, porque o porteiro faz hora corrida, né? Ele tem a refeição dele indenizada, só que ele tem que abandonar a guarita para ir buscar na copa a marmita dele, esquentar por 1 minuto e meio, a guarita fica abandonada. Ah, mas tem faxineiro que cobre ele. Faxineiro não pode fazer portaria. Não é a função dele, é acúmulo de função. E de noite? Quem cobre o porteiro da noite? Então assim, os caras gritam, tem faxineiro, tem um zelador que cobre. Tá bom, de dia o zelador cobre, legal. O cara do almoço pode ir lá almoçar. E de noite? E domingo? Então assim, justifique para os caras. Ou não. Pessoal, eu provisionei 50, conseguimos contratar por 38, porque o 50 foi em cima de orçamento feito pela administradora, a gente entrou no circuito, comprou uma geladeira por 1.800 ao invés de 2.000, comprou tapete, dá para economizar. Estava previsto 5 carrinhos de mercado, compramos só 3, a gente acha que para esse momento está de bom tamanho. Enfim, justifica, e se for o caso, abre mão. Ou sugere, vamos migrar esse dinheiro para tal outra conta ordinária? Então é um excelente momento de você fazer isso. Lembre-se, você é o responsável pelos recursos do condomínio e que é de propriedade da massa condominial. O recurso não é do síndico. O síndico gerencia, o síndico gasta e o síndico presta conta, mas o dinheiro é deles, né? O dinheiro é deles. E se eles quiserem que devolva os 12 mil que sobrou, vai devolver, né? Por isso, use com responsabilidade. Temos que usar com responsabilidade. Nesse slide aqui, eu gosto de dar um exemplo.
É esdrúxulo o exemplo, né? Um condomínio que eu implantei por 36 meses, fiquei lá 3 anos. Primeiro ano eu fui indicado por 1 ano, fui reeleito, fiquei mais 2. 3 torres, 399 apartamentos, aqui na Vila Maria. E terceirizada, a maioria dos condomínios grandes é terceirizada, e eu acho que tem que ser terceirizada, não tem condições de ter portaria e limpeza orgânica em condomínios desse tamanho. E no final do ano, eu conheço bem como é que funciona, a terceirizada não dá presente para os 5, 7, 10, 15 mil funcionários dela. Ela não dá nenhuma lembrança. Quem aqui já trabalhou, trabalha, ou é pai de família, ou é casado, sabe o quanto é importante para a gente, para o nosso ego, chegar em casa com alguma coisa do empregador. Se o empregador não dá, o cara trabalha todo dia naquele prédio. Ou quando é 12, 16, dia sim, dia não, ele trabalha naquele prédio. A faxineira trabalha todo dia naquele prédio. Aí chega no Natal, ela vem para casa com a mão à frente e a mão atrás. O pai de família chega no Natal, cara, o mínimo que eu acho que eu tenho que fazer, representando a massa condominial, é dar alguma coisa. Mas, de novo, estamos usando o dinheiro deles. Tem que usar com responsabilidade. Posso comprar uma cesta linda e maravilhosa para cada um dos porteiros e das faxineiras do Santa Luzia? Não. Vou comprar uma cesta que vem uísque importado, vinho, mas eu tenho que dar uma... Cara, é o mínimo que eu acho que tem que fazer. Esse prédio, eu fiz uma cidra e um panetone balduco. 399 apartamentos. Custou por apartamento 50 centavos. O investimento que eu fiz com responsabilidade em nome de cada um dos 400 foi 50... Isso faz tempo, tá? Foi 2018. Foi 50 centavos. Digamos que hoje seja R$2. Não foi isso a inflação, mas digamos que seja R$2. Eu gastei, sem estar na previsão orçamentária, vamos falar no próximo depois do intervalo, não estava provisionado isso, mas eu gastei R$2 por apartamento. Eu fui criticado, gente. Fui criticado, acredite se quiser. E aqueles R$1.000 que eu gastei, eu falei para o conselho, vocês querem devolver? Querem que eu devolva? O conselho falou assim, não, a gente vai devolver junto com você. Estamos com vergonha dos moradores que estão nos cobrando isso, que estão questionando como que você gastou. Eles falaram que eu gastei com irresponsabilidade. Na época, os 50 centavos por apartamento, que dava quase R$1.000. Uma cidra e um panetone para quem cuida da saúde, da segurança deles no dia a dia. O zelador, claro, foi uma coisa especial. Fiquei com vergonha, o conselho ficou com vergonha e falou, vamos devolver junto com você. E devolvemos. O conselho não tem autonomia para aprovar essas pequenas despesas? Seu nome? Cláudio. Cláudio. Tem e não tem, Cláudio. Porque está provisionado, foi pensado essa verba, tem uma linha lá, a gente vai falar de previsão orçamentária, tem uma linha lá, despesas gerais, se tem aquela linha que te dá abertura para qualquer gasto extra, gerais, ok. Se a previsão orçamentária não tiver, era uma implantação, não estava, eu não tinha como justificar, eu falei, conselho, melhor coisa, abre mão, vamos... Eu queria devolver, porque de verdade, graças a Deus, não me faria diferença, né? Para mim era muito mais importante saber que lá os 15, 18, sei lá quantos funcionários a gente tinha, chegaram em casa com alguma coisa, do que o questionamento. E o questionamento não foi só de uma pessoa não, tá? Foi mais de uma dúzia. Claro, era a oposição que não gostava de mim, eles não queriam o Silvio lá. Ah, então isso aí foi proposital. Foi proposital, não tenha dúvida. Isso eu já fiz, eu já fora da previsão, eu já dei. E ninguém questionou. Claro que não. Mas se questionarem, você vai fazer o quê? Alguma ação você tem que tomar. A primeira ação que eu pensei é devolver, e o conselho falou, não, vamos devolver junto. Porque eles tinham endossado, né? Esse mesmo conselho, eu acabei saindo, a saída desse prédio foi icônica, porque eu fiquei 2 mandatos, né? Um de 1 ano e mais 2 anos. Foram 36 meses. E eu sabia que, como toda oposição, iam trazer candidatos. E trouxeram 2 candidatos. Você conhece as 2 empresas. E eu conhecia na época uma delas de nome, não conhecia eles. Quando eu vi eles chegando, quando eu vi a apresentação que estava na mesa, que eles iam botar no PowerPoint na tela, um deles falei, puxa, esse cara manda bem. Eu acho que eu já fiz meu papel aqui. Se trouxeram 2 candidatos, é porque muitos não me querem mais. Eu acho que já cumpri meu papel. Mas vamos ver que a Assembleia vai rolar. E aprovei as contas, pressão de contas, enchi de linguiça, mostrei tudo que eu fiz nos últimos 2 anos, não nos 3, porque na primeira reeleição já tinha mostrado. Nos últimos 2 anos mostrei, aprovamos as contas. Se eu for embora hoje, as contas estão aprovadas.
É uma preocupação que temos que ter, tá, gente? Temos que ter. E quem é gestor predial tem que estar junto com o síndico. Tem que ter a mesma preocupação. Tem que ter. Ajuda a aprovar as contas, né? A prestação de contas. O que foi aquela despesa mesmo? Doutor, foi aquela mesinha que você comprou para botar o computador do lado da minha mesa. Ajuda a lembrar, né? Mostra que é importante. Para a oposição, né? Porque quem é cidadão normal vai entender que aquela mesinha precisava para botar a impressora do lado. Puxa, me perdi. O que eu estava falando antes? A saída foi icônica. Aí, aprovei as contas, relaxei, Cássio. E aí, próximo item seria, de novo, previsão orçamentária. Eu vendo 2 concorrentes lá, falei, presidente, e o presidente era o pior da oposição. Era o hater, aquele cara que me odiava. Para vocês terem ideia, ele me odiava tanto, ele, quer dizer, ela, tá? Que ela não deixou a administradora assumir como secretária e ela indicou a amiga dela, que também me odiava, para ser secretária. E as 2 advogadas. Então eu falei, merda vem aí. Mas quando eu aprovei as contas, eu já fiquei mais tranquilo. Falei, presidente, posso sugerir, mostrando elegância, né? Nós vamos ter, o próximo item depois desse vai ser eleição. Vamos inverter a pauta, porque caso eu não seja eleito, o novo síndico vai tomar decisão se quer ou não quer aprovar as contas hoje, a previsão orçamentária. E ela concordou, apesar de me odiar, ela concordou. E aí o que eu fiz? Pessoal, estou vendo que tem um grupo que trouxe 2 empresas aqui, uma delas eu conheço, acho que faz um bom trabalho, eu estou retirando minha candidatura. Não quero mais continuar com vocês. Ficamos 36 meses aqui, mostramos tudo o que fizemos nos últimos 2 anos, as contas foram aprovadas, aqui a gente agradece a Assembleia, mas estamos retirando a candidatura, não somos mais candidato a síndico desse condomínio. Gente, parecia que foi gol da Copa do Mundo. Uma comemoração, da pequena parcela, uma comemoração como se fosse gol do Brasil. Cara, eu falei, cara, onde eu estava trabalhando, os caras me detestam. Mas não é 2 ou 3, tinha 2 dúzias, comemoraram. Naquele dia eu tinha levado vários prepostos, convidei vários, aquele prédio eu cuidava sozinho. Eu levei vários prepostos para ficar de... isso é uma dica, hein, gente? Se enfiem em tudo que é curso, claro, né? E vão em assembleia. Se for receber o convite, vai, cara. É cansativo, das 7 vai terminar às 11, que o prédio é chato, né? Vão em assembleia, a gente aprende muito. Eu naquele dia levei 3 ou 4 prepostos, que depois que eu fui embora, que comemoraram, nem participei da aprovação de previsão orçamentária. Acabou, não sou mais o síndico. Peguei minhas coisas, agradeci, alguém gritou lá do fundo, já vai tarde. Educado esse cara, hein? Eu gostaria de entender isso. Me entreguei por 36 meses para eles. Fiz um trabalho impecável. Fui embora, parei no Burger King que tinha na Marginal, o prédio era na Vila Maria, parei no Burger King com minha equipe, comemos o lanche, falei, gente, ainda bem que eu fui embora, olha que clima. Os caras comemoraram. 2 anos se passaram. 2 anos exatos. Um dos conselheiros que dividiu a conta é um cara que fazia vendas de produtos de beleza, tipo esses Mary Kay, sei lá que ele tinha uma empresa que representava essas empresas aí. Ele me ligou e falou, Silvio, a turma não gostava de você, mas está sentindo uma falta. Você deixou o condomínio, bom, era um condomínio de implantação, o sistema construtivo lá é alvenaria estrutural, então não pode rasgar, quebrar a parede, não pode nada. Eu aproveitei todas as obras bonitinho, deixei o condomínio em ordem, saldo superávit de R$250 mil. Quando ele me ligou 2 anos depois, condomínio deficitário de 350 mil, o síndico entrou lá, fez obras irregulares, foi notificado para a prefeitura, então a quadra que era de grama sintética, permeável, ele asfaltou, porque dava muita manutenção, mas é permeável, está computado na prefeitura, e construiu uma lixeira a mais. Realmente a lixeira não dava conta para 400 apartamentos. Mas não pode construir a área construída já foi computada, a construtora já usou a área construída que ela podia usar. Mas ele fez uma lixeira, então assim, fez obra irregular, tomou multa da prefeitura e sumiu com 350 mil. Não consegue justificar a prestação de conta dele. Ele não consegue justificar. Iam botar ele para correr, queriam que eu voltasse. Falei, olha, tem prédios que eu voltaria. O de vocês, desejo sucesso. Porque um prédio que eu saí, quando alguém grita, já vai tarde, gente, não te merece. Se respeitem. Claro, a gente precisa do dinheiro. É um só, mas os 20 que gritaram, como se fosse gol, não eram só. Claro que 20 de 400 é 5%. Mas, cara, 5% de pessoas que me odiavam, cara. Me odiavam. Mudaram a opinião. Mas eu nem sei como é que eles estão hoje. Ah, sim, porque os 5% se manifestam. E a turma do bem, a turma do... Fica quieta. A turma do mal que se manifesta, a turma do mal que infla.
Todo condomínio é assim? Não. 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 Claro que os negativistas são os que aparecem. Todo condomínio tem? Um pelo menos tem. O que eu tenho de 7 apartamentos não tem ainda, porque o prédio é de maio, é novo. Não tive nem a primeira reunião de conselho ainda. Mas talvez tenha. Mas todo condomínio vai ter um, sempre vai ter um. Mas se você souber tratar o assunto, quando você consegue mostrar o teu trabalho, o cara vai dar uma sossegada. Mas os mais populares, os mais populosos, esses maiores, de 400, 600, 1000 apartamentos, não é que vai ter um, vai ter vários. E se tiver só um, ele vai influenciar. Vai chegar no futebol e falar assim, gente, o síndico está nos roubando, eu já tive isso. O síndico está nos roubando. Você viu quanto ele pagou na impressora da HP? R$ 2.800 na impressora. Meu amigo vendia por 1.000. Na internet era 500. Ele pagou 2.800 no Magazine Luiza. Gente, Magazine Luiza vai fazer esquema com o síndico? O cara é tão ignorante que a nota está lá. Impressora HP, / geladeira, não sei o quê, / micro-ondas, / não sei o quê. Ele olhou o primeiro item e falou no grupo de moradores. O síndico gastou R$ 2.800. Pressão de contas. Eu gastei na Magazine Luiza para comprar tudo que precisava comprar para a Guarita e para a Copa. E o cara, assim, tem síndico que vai atrás, chama advogado, vai para cima. Merecia um cara desse, né? Mas não. A gente prefere gastar energia boa com coisa boa, gente. Claro, a gente precisa trabalhar. Vai ter momento que a gente vai ter que engolir muito sapo. Eu engulo sapo todo dia, todo dia. Todo dia. Ano passado, em julho, eu estava voando, a companhia aérea botou lá, free Wi-Fi. Falei, pronto, não vou deixar nem acumular os e-mails e os WhatsApp do dia, vou dar uma limpada. Tinha os WhatsApp e e-mail de sexta e os WhatsApp e e-mail poucos de sábado. Você conhece a pessoa? Eu li o WhatsApp, ela falando com o dedo na minha cara. Sabe quando você lê o WhatsApp, você vê a pessoa berrando com você? E a gente senta assim, eu, minha filha caçula e minha filha mais velha com minha esposa no banco de trás. A minha filha olhando, eu me transtornando para responder. Pai, como que você deixa a pessoa falar assim com você? Filha, papai precisa engolir sapo, esse é um dos principais contatos que eu tenho. Já estou aqui há 3 anos, quero ficar muito mais. Já estou há 4 e espero ficar mais mesmo. Engoli muito sapo. Aquela pessoa estragou um pouco as minhas férias, porque não foi só naquele sábado, foi todos os dias me incomodando por um problema particular dela, que ela queria que eu resolvesse, enfim, tirar proveito, me ameaçando, dando carteirada. Você conhece a pessoa, depois te falo quem é. De novo, claro. Estou por causa do lanche, está muito no banheiro. Dias atrás, um dos apartamentos do prédio que eu cuido, no domingo, o morador fez uma festa dentro do apartamento. Um almoço. Saiu uma briga dentro do apartamento. O tio do menino sai, vai lá no bolsão de motos, que tem uma parte que é só reservada para moto, e quebra toda a moto do menino de R$ 90 mil. Da moto do que brigou dentro do apartamento? Isso. O tio do menino, dentro do apartamento. E foi esse que me enlouqueceu ontem, dizendo que eu, como síndico, sou responsável pela moto do filho que estava dentro do Zero moto. responsável. E aí ele quer que eu só não segura para pagar a moto. E eu falei que eu não vou. Toda? Eu não vou pagar, que eu não vou acionar. Está no Código Civil. Ele pode ir para a justiça. Pode, que você está tranquila, tá? Fique bastante tranquilo. Não sou advogado, sou engenheiro civil, mas pode ir tranquila, deixa ele ir. Fala, o senhor está na sua razão, procure os seus direitos, eu estou na minha razão, eu sei que o condomínio não é responsável por nada com relação aos veículos estacionados na garagem. Muito menos por um cara que sai de um apartamento e vai lá quebrar a moto do outro que brigou com o filho dele. O que é isso? E ele falou, prova que ele é meu parente. Eu falei, mas eu provo, eu não. Porque o filho dele é amigo do meu filho. Eu falei, mas claro que eu provo. Aí, Mas não precisa nem provar. Corri pegar os prints dele das redes sociais e deixei guardado. Se o faxineiro do prédio, se o porteiro, se o zelador, se algum colaborador do condomínio fizesse isso, você seria responsabilizado. Alguém depredou o bem do outro. Mas um condomínio, sumiu alguma coisa, roubaram o step do carro. Imagina, você não é responsável por nada disso. Destruiu a moto do cara. Convidado daquela pessoa. Gente, o que deve conter uma boa prestação de contas? Falamos agora há pouco só de aproveitar aquele momento, né? De falar um pouco do teu histórico daquele momento. Mas a prestação de contas, aí vamos falar de dinheiro. O que deve conter? Os valores arrecadados no período das contas ordinárias e extraordinárias, e se tiver outras contas contábeis também. Eu falei agora há pouco do enxoval, né? Eu gosto, quando é implantação, eu gosto de ter uma linha contábil do enxoval. Aprovei 50 mil, gastei 38. Transparência, gente, de novo, não custa nada.
né? Talvez dê mais trabalho para a administradora, acho que sim, né? Abrir mais uma conta contábil. Mas o problema é de quem? Dela, não é seu. Despesas por grupos contábeis separados por mão de obra, contrato, administração, inadimplência. Quanto mais mastigado, esse momento aqui é uma vez por ano. Quanto mais mastigado, menos chance de dar dúvidas, mais chance de ficar claro para todo mundo, menos chance de ter o tiozinho levantando a mão no meio da assembleia, de fazer pergunta. Tá aqui, tá aberto, tá mais mastigado possível, por grupos contábeis. Investimentos extraordinários com arrecadação específica. Eu fiz agora, terminei agora no mês de junho, entreguei uma obra de 3 milhões de reais numa reforma de um salão de festas que não era usado 5 a 6 vezes por ano, esse prédio estou bastante tempo já, e a gente tem um histórico, né, de reservas. O salão de festas era usado, eu te falo, lá, Tuias. Era usado 6 vezes por ano. E o condomínio inteiro não tem academia. Cara, academia, eu que não faço, agora estou fazendo, há 11 meses estou fazendo. E falo para todo mundo, hein? Importantíssimo. Falei para você, né? Estou tentando me cuidar. Importantíssimo, né? Atividade física. E vai batendo aqui quase perto de 60 agora, vai ficando mais importante ainda. A gente vai viver muito mais que nossos pais, nossos avós, né? Então temos que estar preparados para chegar lá, não nos 65, 70, e sim nos 80, 90 e 100. Eu tenho preposto que tem 79 anos, completou anteontem. 79 anos de idade, está comigo há 6 anos. Quando ele veio falar comigo, eu falei, nossa, deve ter uns 60 anos. Não, já tinha 73. É um garotão, com 79 anos agora. Mas isso por quê? Todo dia. É importantíssimo. Então eu fiz agora uma reforma, transformei um salão de festas numa baita academia. Obra aprovada em assembleia, quórum específico, claro, no mínimo 2/3, com apoio do advogado. Aí nesse condomínio veio os advogados das unidades, que eles queriam fazer. Aprovamos, muito mais que 2/3. Não deu 100% porque não tinha todos representados. E entregamos agora, em mês de junho, uma baita obra, deu um baita trabalho, mas deu muito orgulho para mim ter participado desse processo e poder ter entregue. Eu quero te convidar um dia que você quiser, se tiver um tempo, você vai ficar embasbacado. Lá. Nossa, não tem noção. Então, cara, investimento extraordinário com arrecadação específica. Nós aprovamos lá em Assembleia ano passado, se não me engano foi em outubro, a gente aprovou, começamos a obra em dezembro, entreguei agora em junho, dentro do prazo, dentro do custo. A gente aprovou 3 milhões. E o conselho me perguntou, Silvio, se tiver um disparate, vai ter equipamento importado e dólar, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, olha, a minha sugestão que eu faço para a Assembleia, para vocês conselheiros e levo para a Assembleia, vamos aprovar os 3 milhões que já está orçado, mas dá uma folga para a gente do conselho. E na verdade lá tinha conselho e comissão, também queria a comissão na academia. De novo, transparência. Tinha uma mulher lá que não era conselheira e tinha muito interesse. Ela gosta do assunto, participou muito, ela conhece do empreendimento, participou da implantação da família, enfim. E eu falei, eu sugiro aprovar os 3 milhões e dar uma margem para a gente da comissão trabalhar caso tiver algum estouro, esquecer alguma coisa, quer botar mais uma máquina de ar-condicionado que não está dando conta, sei lá. Aprova mais 10%, então é 3 milhões, mais ou menos 10% a gente pode gastar, sem precisar chamar a Assembleia nova. Porque se aprovar 3 milhões e a conta der 3 milhões e 10 mil reais, precisa chamar a Assembleia. Não, isso é correto. Mas que 10% nada? Vamos aprovar 3 milhões mais 20%. Então a Assembleia, em outubro, aprovou 3 milhões e 600. 3 milhões com mais 20% eu podia gastar. Eu podia gastar até 3.600, a comissão. Nós gastamos 2.670. Aí a comissão falou assim, Silvio, a gente queria botar umas toalhinhas lá na academia. Eu falei, cara, tá dinheiro sobrando. Vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês querem aprovar a toalhinha, vamos embora. O frigobar com água mineral já tem. O cara lá sai da academia, o personal dele sai. Perguntei, vocês querem botar Gatorade, isotônico? Não, aí já é demais. Vamos botar uma aguinha básico. A gente não quer ver bebedouro, não quer ver essas coisas feias. Mas um frigobar com porta de vidro, põe lá tal. Quem me segue nas redes sociais viu esse vídeo que eu publiquei 2 vezes já. Tanto orgulho que eu fiquei. Então, tem uma linha específica, prestação de contas. Eu não aprovei as contas ainda, entreguei agora. A prestação de contas lá, acho que é outubro. A eleição é em maio, é descasado, lembram? Uma merda, gente. Começou lá atrás, muito antes de vocês chegarem, né? Quando o síndico era a própria incorporadora. A eleição é numa data e a prestação de contas e previsão orçamentária é em outra data, 6 meses de diferença. Então você tem como se fosse 2 AGOs. É ruim, eu gosto de uma AGO única, né? Onde você aprova tudo, prestação de contas, previsão orçamentária e ser reeleito. Enfim, em outubro agora não lembro. Então tem essa linha específica. E a linha do fundo de reserva.
Tem que estar lá. Fundo de reserva, ele é uma linha obrigatória ou ela pode ser extinta? Ela é prevista em convenção. O fundo de reserva ele é previsto em convenção. Aí não importa se é 2,5% de arrecadação, 5 ou 10. Normalmente é 5. É previsto em convenção. Não, mas Silvio, uma assembleia lá atrás aprovou a extinção do fundo de reserva. Mas aprovou a extinção do fundo de reserva e deixou o saldo lá rendendo, tem que ter a linha. Aprovou o fundo de reserva e extinguiu, não tem mais, transferiu para a ordinária, acho que até pode extinguir da linha. Mas, cara, eu acho que é um exemplo que não vai acontecer. Aconteceu. Mas eu acho que Código Civil É o fundo, Manda ter, né? o fundo de reserva está lá 2 vezes e meia ou 1 vez e meia a arrecadação. Está lá, tá lá. Mas para de arrecadar, mas não extingue o fundo, tem que manter aquela arrecadação. Vai estar aplicado lá no CDB de longo prazo. Tem a conta, Tem. só não tem a Chegar arrecadação. naquele- Só não arrecada mais. Então aquele valor vai rendendo no banco, Vai. então você tem que ter essa linha. O nome do senhor? Geral. Geral. O comentário geral é importante, eu falei até às 9, né? Rapidinho, só para encerrar esses próximos slides. Tem convenções que prevê, quando o fundo de reserva atingir tantas arrecadações, você pode parar de arrecadar. Eu tenho vários prédios assim, principalmente o prédio comercial. Arrecadou 2, tem valor já de 2 arrecadações, 3 arrecadações, para de arrecadar. Para de arrecadar, mas o fundo de reserva existe. E aqueles 300 mil reais está rendendo todo mês, então tem que ter a linha na prestação de contas. Era 300 mil há 12 meses atrás, agora deu 315 mil. Tem que ter essa linha. Só uma pergunta rápida. É coisa rápida. Só de encerrar aqui, só se o Geraldo concluir. O que aconteceu? Tem aquele ano que ia ter 12% de aumento, mas o fundo de reserva ia onerar demais o morador. Puxei o fundo de reserva para a conta ordinária e dei 6% de aumento de arrecadação, então ficou igual ao Equaliza. morador. Perfeito. Mas aprovou em Assembleia. Então você migrou parte do fundo para a ordinária, aprovada em Assembleia. Perigoso isso, eu vou te falar por quê. Porque quem paga o fundo de reserva? Proprietário. O morador pode ser inquilino. E o inquilino que usa a ordinária. Então você pegou dinheiro do proprietário que pagou o fundo de reserva para um dia trocar por mada, elevador. Não tiramos da ordinária. Não, você tirou do fundo de reserva para levar para a ordinária. Não, assim, tinha lá 200 de arrecadamento, não, 200 de condomínio, cota condominial. Tá, E tinha 10 de fundo de reserva, 210. tá. O que eu fiz? Peguei os 10 A partir daquele momento para frente, ao invés de os 10 ir para o fundo de reserva, e ia para a conta ordinária. E aquele dinheiro que estava na fundo de reserva permaneceu no fundo de reserva no CDB aplicado Tá. pelo prazo. o que eu faria nesse caso, o que eu faço nesse caso? Ao invés de levar, a convenção prevê 5%, dava os 10 reais. Ao invés de 10 reais alimentar aqui, que já está gordinho, eu sugiro esses mesmos 10, mas não ir para a ordinária, eu sugiro fundo de melhorias, fundo de benfeitorias, que você continua podendo usar à vontade, você síndico, mas não levar para a ordinária, para não ter questionamento amanhã do proprietário que pagou esse fundo e foi usado para pagar despesas ordinárias que é do inquilino. É só um alerta que eu faço, que isso pode dar dor de cabeça para muitos de vocês. Então tá bom. Último slide, né? Opa, vamos lá. O síndico é responsável legal pela prestação de contas, né, Cássio? O síndico é responsável legal pela prestação de contas, conforme artigo tal. Detesto falar o número de artigo, porque eu nunca decoro. Nem as normas da BNT, porque eu sou engenheiro, eu decoro e vou ficar decorando artigo. Não, está escrito aqui e está tudo bem, né? Não faz muita diferença o número. Mesmo que a gestão seja compartilhada com a administradora, eu falei lá atrás, a gestão é compartilhada, mas a responsabilidade é de vocês, é nossa, síndico. A administradora não vai ser. Pode até tentarem imputar ela. A responsabilidade é do síndico, gente, é nossa. Então, todo cuidado é pouco. Fique sempre atento às partes de prestação de contas e exija a correção contábil ou ressarcimento imediato, caso identifique alguma coisa incompatível. Toda hora, quem olha bem de uma pasta vai encontrar coisas, toda hora. Você tem dinheiro na conta ordinária e a administradora, sem querer, pagou a conta do gás atrasada, ao invés de pagar 3 mil reais, pagou 3.020 reais. Esses 20 reais é de multa. Por que o condomínio vai pagar essa multa? Tinha dinheiro no caixa, a administradora ressarça. Já aconteceu, com certeza. E se não aconteceu, talvez a gente não viu, mas acontece muito, é muito frequente. Se ela justificar porque ela pagou atrasado, não tinha dinheiro, doutor, tinha que pagar atrasado. Ok, está justificável. Mas se tinha dinheiro no caixa na data do vencimento e ela pagou atrasado, estamos trabalhando com dinheiro dos nossos condôminos, gente. Temos que ser responsável.
né? Se eu delegar para minha secretária, eu não tenho secretária, mas se eu tivesse secretária, delegar para ela pagar o meu imposto lá, o DAS lá, todo mês, o dinheiro mais mal gasto no planeta, né? Multa e impostos. Multa e impostos. Você nunca vai ver de volta, não tem nada que te agregue. Mas enfim, se eu der para minha secretária, tem que pagar lá R$1.000 de imposto, vence dia 20 do mês de julho, ela pagar dia 21, eu deveria cobrar dela. Porque se eu tinha dinheiro e ela não fez, erro dela. Eu não sou mal, nunca fiz isso, e eu não tenho secretária. Mas é dela a secretária. A mesma coisa com a administradora. Errou. Cara, e a administradora tem dinheiro, viu? Eles têm dinheiro. Eles movimentam 50, 100, 300, 1.000, 3.000 condomínios. Então assim, faça eles pagarem. Eles ganham muito dinheiro fácil da gente. É isso que eu tinha para terminar a prestação de contas. Acho que vamos para o café, Stefan. E estou à disposição. A gente tem depois o último assunto para falar de previsão orçamentária, que é o assunto que eu mais gosto de falar.